Bom, vamos dar sequência aos nossos trabalhos, agradecendo uma vez mais ao senador Dário, ao ex-deputado Cláudio Vinhati. Eu quero chamar aqui com muita satisfação nosso primeiro palestrante aqui do período da tarde, o doutor Pablo Moritz, nosso amigo, médico pneumologista, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador clínico do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, membro do grupo elaborador das diretrizes brasileiras para o diagnóstico e tratamento das intoxicações por agrotóxicos. O doutor Pablo Moritz, né, trabalhou como um dos mais renomados pneumologistas da cidade e do estado, trabalhou intensamente, né, doutor Pablo, nesse período mais agudo de epidemia da Covid. Só eu tive consultando umas 2 vezes lá com o doutor Pablo, tive outras levando filho, levando pai, levando mãe. E eu sempre digo, nós aqui como representantes de Fórum Nacional, de fóruns estaduais, né, que defendemos a vida, que defendemos a ciência, se hoje, graças a Deus, doutor Pablo, nós temos uma situação de maior tranquilidade, de maior controle da epidemia, isso se deve, né, à ciência, e isso se deve à ação incansável dos profissionais da área da saúde, né? Então, receba as nossas homenagens, as homenagens do Fórum Catarinense, né, pelo seu trabalho, pelo trabalho incansável dos seus pares. Eu vou propor aqui, doutor Pedro, né, como símbolo de homenagem, de reconhecimento do Fórum Nacional e dos fóruns estaduais a esse trabalho, né, salvador dos profissionais da área da saúde. Uma salva de palmas aqui ao doutor Pablo e a todos os profissionais da área médica. Muito obrigado pela presença, doutor Pablo. O senhor tem a palavra, se quiser falar de pé ou aqui sentado. Eu acho que nós temos uma apresentação, eu vou sugerir ao doutor Pedro, até para que a gente possa assisti-la aqui da frente, aqui das primeiras fileiras, para que todo mundo também tenha o visual mais completo aqui do telão aqui dos fundos. Pode ser? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Eu agradeço muito a coordenação do fórum, e essa oportunidade é uma honra e um grande desafio. Eu sou médico do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina, e eu queria passar para vocês, assim, o desafio é resumir em pouco tempo o que a ciência hoje sabe sobre as consequências, a saúde, os efeitos crônicos dos agrotóxicos, né? E o que eu venho trazer para vocês, faz exatamente 5 anos, o Ministério da Saúde chamou um grupo de especialistas de todos os estados brasileiros para criar essa primeira diretriz nacional de diagnóstico e tratamento de intoxicações por agrotóxicos. Então, eu representei o Ciatox de Santa Catarina e vários outros valorosos profissionais de vários estados participaram. Toda a diretriz da parte aguda já foi publicada, isso já está tudo disponível. E o que ainda não foi publicado é o que eu venho trazer para vocês aqui, que é essa diretriz em relação à exposição crônica, aos efeitos crônicos da exposição a baixas doses, né? Esse grupo de trabalho foi chamado e as prioridades foram colocadas, e uma das prioridades que tinha unanimidade é que houvesse essa publicação desse capítulo da toxicidade crônica, né? Porque muito se fala da toxicidade aguda, que ela em si já é subnotificada, e muito pouco se fala dos efeitos crônicos à saúde.
E isso era uma prioridade de todos os participantes, que esse capítulo fosse publicado. Esse capítulo já foi revisado, eu vou trazer aqui. Então, o Ministério da Saúde pediu ao corpo técnico para fazer o levantamento bibliográfico, que eu vou trazer esse levantamento bibliográfico, que ainda não foi publicado. E a publicação disso enfrenta dificuldades, grandes dificuldades, porque justamente isso é o que mais tem repercussão para a sociedade como um todo. Tá? Eles resolveram dividir nesses 4 capítulos: carcinogênese, saúde dos trabalhadores, alterações do organismo feminino e alterações na infância. Tá? Tudo que eu vou falar aqui, sempre gestação, infância, essa é a população sempre mais vulnerável, sempre com consequências mais graves. Tudo é muito pior e a maioria das doenças que a gente só enxerga mais tarde na vida começam ali, ou são programadas ali. Tá? Então, dentro da carcinogênese, o capítulo 1, basicamente não traz novidades. A carcinogênese é o efeito dos agrotóxicos a longo prazo, a doses baixas, mais conhecido, mais estudado, o mais fácil de entender. São substâncias que alteram de várias maneiras a função genética e todo o controle celular e acabam por provocar cânceres em vários órgãos, só destacando sempre leucemias, ali na última linha. Leucemias e linfomas são as neoplasias mais comuns, e os problemas da câncer de tireoide, esses são os que mais têm evidência, tem realmente muita evidência, as evidências só se repetem, confirmando cada vez mais a associação. Tá? Mas eu quis, de tudo que a gente já sabe em termos de câncer, de uma maneira geral, eu tirei alguns destaques que surpreenderam nessa revisão bibliográfica. Tá? Vejam se esse documento for publicado, o que vai dizer ali. Residir na proximidade de áreas de intensa atividade agrícola parece contribuir com o aumento do risco de desenvolvimento de neoplasias malignas em crianças e adolescentes. E aí vejam, o uso doméstico de inseticidas está significativamente aumenta significativamente o risco de leucemias e neoplasias do sistema nervoso central em crianças. Terceiro item, a exposição ocupacional dos pais, sejam eles na agricultura, na floricultura ou na jardinagem, parece ter relação com tumores observados em crianças, independentemente do tempo de exposição e do tipo de câncer. Observa-se uma associação do risco de leucemias e tumores sólidos outros, como o sarcoma de Ewing, com a exposição doméstica a crianças a inseticidas, bem como a exposição ocupacional paterna ou materna. Então, a gente vê muito essa questão no Brasil, né, da separação de domissanitários de inseticidas baseado na dose. E o que isso aqui diz claramente é que mesmo os de uso doméstico, os que hoje são classificados erroneamente, na minha opinião, como domissanitários, têm as mesmas consequências. Ou seja, basicamente o documento fala que não há dose segura para essas populações, para gestantes e para crianças. Há indícios de que crianças continuamente expostas a inseticidas domésticos contendo piretroides, esses que a gente usa para matar mosquito em casa, apresentam concentrações aumentadas de metabólitos associados ao risco de neoplasias, cânceres do sistema nervoso central. Indício de associação significativa de câncer do sistema nervoso central em crianças cujas mães foram expostas. Isso aqui é exposição na gestação, não é que a criança foi exposta. A gestante foi exposta e a criança teve um câncer do sistema nervoso central. Tá? Então, realmente a gestação é absolutamente crucial. A utilização de agrotóxicos no controle de vetores e pragas domésticas em ano prévio à concepção, bem como em ano prévio à concepção. Em um ano prévio à concepção. Ou seja, a coisa começa antes da fecundação. Já aumenta o risco da criança de ter neoplasia do sistema nervoso central. Tá? Quanto a controle de vetores, a gente está vivendo, nesse momento, aqui em Florianópolis, um surto de dengue, e a gente está utilizando o antigo fumacê para tentar fazer controle de vetores, borrifando exatamente piretroides, em concentrações que se dizem são muito pequenas, são iguais aos de uso doméstico,
e vejam, vejam o que o levantamento do Ministério da Saúde mostra em relação a mesmo essas concentrações baixas, né? Segundo capítulo, saúde do trabalhador, doenças em geral. Então, se viu evidência científica de monte sobre problemas, doenças cardiovasculares, doenças renais, muitas dessas substâncias são nefrotoxinas, exposição a agrotóxicos e risco de desenvolvimento de doenças respiratórias, muito comum. Alterações metabólicas, eu vou falar sobre disrupção endócrina, que é um dos mais sérios problemas e que realmente mudou o entendimento da toxicologia, porque na disrupção endócrina realmente não há dose segura, a questão é o momento da exposição e não a dose. Transtornos auditivos, muitos são ototoxinas, transtornos mentais, extremamente comum, depressão e suicidalidade, e as doenças neurodegenerativas que a gente vê crescer cada vez mais, como a doença de Parkinson, Alzheimer, etc. Capítulo 3, alterações fisiológicas do sistema feminino. Isso basicamente se refere à disrupção endócrina, quer dizer, os princípios ativos dos agrotóxicos e os seus coformulantes, os seus adjuvantes, na sua grande maioria são disruptores endócrinos. Isso provoca infertilidade, quer dizer, a gente já tem evidência suficiente para dizer que essa exposição causa infertilidade, risco de partos prematuros, alterações do desenvolvimento fetal, malformações das mais variadas formas. Capítulo 4, alterações na infância. Então, já há evidência mais que suficiente para dizer que a exposição a agrotóxicos na fase pré-natal e o período logo após o nascimento, mesmo que a baixas doses, é associada a diversas mudanças no padrão de desenvolvimento infantil. E a proximidade de áreas residenciais com locais de aplicação de agrotóxicos favorece a exposição ambiental e isso é suficiente para provocar doenças. E aí vem o capítulo especificamente em relação ao autismo e déficit de atenção, que são coisas assim que extremamente importantes hoje, né? O autismo a gente cada vez vê com mais frequência, fica abismado de ver a frequência dele. Uma parte é só mais diagnóstico, sim, uma parte mas com certeza há aumento progressivo de incidência. O Ministério da Saúde, nessa revisão, eles colocaram dessa maneira: o número de evidências indicando associação positiva vem crescendo nos últimos anos. O autismo é difícil porque ele é realmente muito multifatorial, são muitas coisas que causam ou que contribuem para causar, então é muito difícil isolar o efeito de um químico ou de um agente ambiental só, tá? E déficit de atenção e hiperatividade, já existem evidências que a exposição a agrotóxicos está relacionada. Tá? Então, torcemos e trabalhamos para que esse documento seja realmente publicado e se torne acessível ao público, porque isso traz impactos muito grandes assim, para a sociedade brasileira, né? Todos esses estudos, todo esse levantamento do Ministério da Saúde foi baseado na literatura internacional que já mostra um número enorme de artigos, na casa das dezenas dos milhares, que são hoje compilados em grandes grupos e sendo publicados como artigos de revisão e artigos de meta-análise, que são essas compilações de grandes estudos e que é o mais próximo da verdade que a ciência consegue produzir a informação. Tá? Então, realmente, o número de evidência é muito grande. As grandes revisões sistemáticas e meta-análises vêm sendo publicadas. Aqui só algumas dos últimos 5 anos, confirmando a relação ou indicando forte relação com câncer de tireoide, leucemia em crianças, como eu falei, as meta-análises só confirmam a associação a cada ano que passa. Tumores cerebrais, o documento do Ministério da Saúde fala bastante. Linfoma, como eu falei, é super comum. Aqui foi uma relação de linfoma com 2,4-D especificamente, mas a gente pode falar que, de uma maneira geral, muitos agrotóxicos produzem. E doença de Parkinson também, já várias doenças neurodegenerativas estão muito bem documentadas que a exposição a agrotóxicos ao longo da vida vai levar àquela doença neurodegenerativa no final da vida. Claro que os estudos de maior impacto são aqueles com biomonitoramento, quer dizer, onde eu doso a substância no organismo
ou no ambiente. Esses trazem mais impacto e eles são os mais escassos, né? Mas já existem tantos que eles têm sido publicados. Esse foi um grande, de muito impacto, porque ele mostra, veja, um estudo na Califórnia, o primeiro ali, 526 mães vivendo, simplesmente morando próximas a áreas de agricultura. O que eles encontram? Clorpirifos, que é um dos piores organofosforados, que foi quase banido nos Estados Unidos se não houvesse troca da presidência, e precisa ser banido em 88% das amostras de cordão umbilical. Quer dizer, isso é um dado chocante, né? A inibição da colinesterase pelos organofosforados em crianças, que basta coabitar com o florista traz na roupa para dentro de casa ou vem por deriva, né? Então, são os estudos super impactantes. Metabólitos de piretroides, esses inseticidas nos filhos de agricultores, e atrazina, né, detectada na poeira domiciliar meses depois da aplicação. Quer dizer, sempre aquela história de que a persistência ambiental, o fabricante diz que é 1 mês, quando se vai realmente estudar é 1 ano, ou é 2 anos. Sempre ela aumenta, se a gente realmente estudasse isso, né? Existe um esforço do Ministério da Saúde isso aqui foi uma notícia muito alvissareira, essa formação dessa rede brasileira de biomonitoramento no ano passado. Já houve um seminário internacional com participação de muitos países, foi super interessante, a segunda reunião. Então, a ideia é começar a fazer realmente biomonitoramento no Brasil, para a gente começar a ter mais dados. E a grande surpresa desse ano foi a publicação desse artigo de revisão pela doutora Mônica Lopes Ferreira, que esteve aqui no fórum logo antes da pandemia e que teve os estudos dela que tiveram grande repercussão nacional. É um estudo de revisão sobre literatura nacional, só estudos nacionais sobre os impactos dos agrotóxicos. Vejam, ela encontrou 4.000 estudos, e sempre nessas revisões os estudos são filtrados para se tirar aqueles de alto valor científico. Sobraram 51, mostrando justamente essas doenças todas que a gente está falando, doenças do sistema nervoso, ototoxicidade, câncer, doenças do sistema digestivo, e todos isso só confirmou nacionalmente aquilo que a gente viu. E aqui ela separou por contribuição por regiões no país. Veja como a região sul contribuiu com quase a metade desses estudos. A região sul e sudeste é praticamente a totalidade dos estudos. Então, realmente, produzir ciência no Brasil é algo extremo. As pessoas, né, como a gente vai ouvir o professor Nodari, a professora Sônia, que realmente produzem ciências, têm que ser considerados heróis, porque realmente com toda a dificuldade que a gente tem, conseguir fazer isso aqui é uma coisa de altíssimo valor, né? Bom, os mecanismos, só para resumir, são sempre... os principais mecanismos são já a geração de câncer, por esses mecanismos genéticos e epigenéticos, que são fáceis de entender. Mas vale a pena a gente falar em disrupção endócrina, desregulação endócrina e neurotoxicidade, porque isso é o que mudou a toxicologia, a noção toxicológica, daquela noção antiga de que o efeito depende da dose, de que a gente só teria toxicidade acima de uma determinada dose. A desregulação endócrina e a neurotoxicidade vieram ensinar para a gente que não é isso. O efeito não depende da dose, o efeito depende primordialmente da hora da exposição. E tem horas da exposição que qualquer dose provocam efeitos para a vida toda, efeitos catastróficos para o resto da vida, né? Então, isso é a nova noção de toxicologia. E outros efeitos que não são menos importantes, como inflamação sistêmica crônica, a disbiose intestinal, injúria direta de alguns órgãos. Disrupção endócrina, então, basicamente, o nosso corpo tem várias funções reguladas por hormônios. Os hormônios trabalham em baixíssimas doses. A toxicidade não depende da dose, depende da época da exposição. E, muitas vezes, a doença é programada na vida fetal, ou, às vezes, até antes da concepção. Tá? Então, por isso que a exposição pré-concepção, durante a gestação e durante a infância, é absurdamente diferente ou mais séria do que a exposição do adulto. O período de latência é enorme e a gente tem sempre essa visão de curto prazo, imediatista. A gente só tende a acreditar numa ameaça quando a gente enxerga a consequência dela, quando é palpável a consequência no curto prazo. A gente não olha para o longo prazo e mesmo para isso precisam estudos de décadas para poder medir esses efeitos, né? Por isso a gente está
aplicando usando agrotóxicos da maneira que a gente está usando no mundo há várias décadas e agora colhendo os estudos, agora colhendo as respostas de o que isso provocou na população, porque justamente muito da toxicidade leva décadas para aparecer. Então agora a gente resolveu correr o risco, nós vamos liberar o uso, vamos fazer dessa maneira, vamos aceitar os estudos que as indústrias fizeram lá para liberar os produtos e vamos ver o que acontece. Ver o que acontece é isso aqui, é esse levantamento da revisão que agora tem sido feito. Nos últimos 5 anos vem explodindo isso, né? Tanto é que agora finalmente a gente tem um grande estudo de revisão nacional e o Ministério da Saúde começa a vamos se posicionar, parar de se posicionar só para a toxicidade aguda, vamos se posicionar para a toxicidade crônica, tá? A Sociedade Mundial de Endocrinologia se posicionou, a brasileira logo em seguida, já em 2015, dizendo agrotóxicos são, se não os principais disruptores endócrinos, mas sem dúvida nenhuma um dos mais importantes. Então isso é muito importante. As alterações, mexer com químicos e com o sistema endócrino altera vários órgãos e causa várias doenças, a lista é enorme, vai de obesidade, diabetes, infertilidade, câncer de todos os órgãos que são regulados por hormônios, e daí vem mama e próstata, que são os campeões, né? Mama e próstata são os tops, os campeões, mama, próstata e pulmão e intestino, é o que mata a gente de câncer hoje. Impotência, disfunção de tireoide, alterações de comportamento sexual, neurotoxicidade, uma série de efeitos. E a gente vê que muito do câncer tem dupla via causando, quer dizer, é causado diretamente pela genotoxicidade do agente químico irritante e via desregulação endócrina. Então é uma tempestade perfeita porque são duas coisas provocando uma doença, leucemias e linfomas, aqui próstata, tireoide, mama e testículos, é o que estaria desse lado, ele desconfigurou um pouquinho ali, tá? Que são os que têm essa interferência endócrina importante. E a gente se surpreende com alguns estudos mostrando assim, esse aqui é um estudo, vejo, com 30 mil mulheres, e que mostrou assim, mulheres que vivem em áreas onde se usa organofosforados têm vários problemas, vários cânceres relacionados a hormônios. Aí a gente pensa, é um estudo enorme, 30 mil pessoas, tem um grande peso, e a gente vê, poxa, mas o organofosforado é uma neurotoxina. Eu iria esperar de um inseticida organofosforado doença de Parkinson, eu iria esperar neurotoxicidade, depressão, suicídio, tremores, neuropatias. Eu não ia esperar câncer relacionado a hormônios. E aí a gente vê muitos princípios ativos agrotóxicos se descobre que são desreguladores endócrinos, mas muitos são os coformulantes, que muitas vezes são mais tóxicos, os adjuvantes, os coformulantes, que representam mais ou menos 50% do que está ali na fórmula, naquele caldo, e que não é estudado, não é declarado, não é regulado, não é estudado, simplesmente não se sabe o que é, e que muitas vezes são mais tóxicos do que o próprio princípio ativo, e a gente fica tentando lá, qual é o limite, quando faz o estudo para dizer qual é o limite aceitável, é só o princípio ativo, não tem o caldo que vem junto, e aí a gente só descobre os efeitos do caldo químico que vem junto, décadas depois. E a neurotoxicidade, porque a neurotoxicidade também é fácil de entender. A gente tem 40 semanas para sair de dentro do útero com um cérebro funciona, que é a máquina mais complexa que a vida na Terra criou, sair funcionante. 40 semanas de diferenciação frenética, de especialização frenética, de equilíbrio químico. É que nem assim, tu tens 20 minutos para montar um quebra-cabeça gigante aqui no chão. Qualquer coisa que aconteça vai te atrapalhar naquilo. Qualquer fator externo. Então, esse é o problema de não haver dose segura durante o período gestacional para a doença neurológica, porque é um período de extrema fragilidade, de extrema complexidade, extrema fragilidade. A evolução depende disso. Então, é fácil de entender a neurotoxicidade quando a gente pensa nisso, né? E a neurotoxicidade que ocorre nesse período vai levar a déficit de atenção, a autismo,
prematuridade, redução de QI, doença psiquiátrica, a rodo, e as doenças que só vão aparecer no envelhecimento, mas que dependem de tudo que aconteceu com o seu cérebro a vida inteira. Esse foi um dos estudos de maior impacto dos últimos anos, porque a revista é uma revista de enorme impacto, e mostrou que basta morar a 2 quilômetros, basta a gestante morar a 2 quilômetros de área de aplicação de agrotóxicos para aumentar grandemente a chance da criança nascer com autismo. E aí a gente vê que a neurotoxicidade também tem duas vias. Ela vem da neurotoxicidade direta, dos agentes, principalmente inseticidas, que são neurotoxinas, mas também via desregulação endócrina. O cérebro é extremamente influenciado pelos hormônios, e aí qualquer químico que altere a função de hormônio também ajuda a causar as doenças neurodegenerativas. Então, eu gosto sempre de mostrar esse editorial do New England, que é outra revista de altíssimo impacto, porque ele falava de um problema pontual, mas ele coloca claramente o dedo na ferida. Toda a evidência de segurança em relação... A gente tem hoje a nossa situação hoje, temos evidência de dano ou de doenças na casa das dezenas dos milhares, e tivemos sempre evidência em relação à segurança extremamente escassa. Quer dizer, nunca foi produzido e nunca foi replicado isso de forma adequada para realmente saber se é seguro ou não é seguro. A avaliação de risco foi sempre baseada na indústria, nunca conferida por órgãos reguladores. E aí hoje a gente colhe os estudos esses que foram usados para liberar substâncias todos da década de 80 e 90, financiados pela indústria, ignorando esses conceitos de efeitos de baixa dose, disrupção endócrina, epigenética, neurotoxicidade, impacto ecológico. Tudo isso a gente está aprendendo agora, depois de algumas décadas fazendo dessa maneira. Estudos todos, a maioria só com princípio ativo, ignorando os outros 50% do caldo químico, e hoje a gente vê que esses coformulantes, na verdade, eles são piores do que o princípio ativo. As boas notícias também apareceram, não havia evidência, é aquela coisa, prova para mim que orgânico é mais saudável, agora já começam a aparecer as evidências contundentes, também em revistas de altíssimo impacto científico, acompanharam 70 mil franceses e só precisou de 6 anos para mostrar que comer orgânico declarado orgânico, que nem sempre é perfeitamente orgânico, mas basta ser mais ou menos, nem que fosse mais ou menos orgânico, já tem em 6 meses demonstrar redução de incidência de câncer, é um tempo muito curto para demonstrar isso. Quer dizer que o efeito realmente existe. Tá? Então, em resumo, existe hoje evidência científica internacional e agora já cada vez mais nacional, abundante, mostrando os graves impactos para a saúde, impactos a ponto de fazer quebrar qualquer sistema de saúde, especialmente com a população envelhecendo cada vez mais. Esses mecanismos principais não são difíceis de entender, carcinogenicidade, neurotoxicidade, disrupção endócrina, mas a grande lição que eles trouxeram é não dá para falar em dose segura, não dá para falar. Em relação a, se tu tens uma gestante, tu não consegue falar em dose segura. Simplesmente não consegue falar em dose segura. Toxicologicamente, então, não há dose segura para gestantes e crianças. Aguardamos ansiosamente essa publicação dessa revisão e desse posicionamento do Ministério da Saúde sobre isso. E só um detalhe que eu acho que a professora Sônia vai falar melhor do que eu. Esses estudos, a maioria são internacionais, feitos em países que não têm as peculiaridades brasileiras, que são o uso extensivo de produtos banidos em outros, chegando a quase 30% da totalidade, às vezes mais. A professora Sônia vai falar sobre isso. Todos os nossos problemas de uso indevido, de uso sem fiscalização, a nossa brutal subnotificação, a gente trabalha no Centro de Informações Toxicológicas para tentar aumentar, mas notificação de doença crônica é muito difícil. A gente vê cada vez mais processos mostrando o ganho, comprovação de causalidade
né, para doenças crônicas, que é muito difícil, a gente tem visto cada vez mais. Por quê? Porque a literatura suporta isso. Se a gente pega uma pessoa que trabalhou com agrotóxico a vida inteira com um linfoma, seria criminoso dizer que não tem relação. Seria praticamente criminoso dizer que não consigo comprovar relação causal. Como não? A literatura está extensa sobre isso, né? Então é isso. Obrigado pela atenção e é uma honra poder contribuir da melhor maneira possível. Obrigado. Vou chamar a mesa, certo? E a gente vai ficar aqui de uma forma, se eles precisarem, para não a ideia de roda. Doutor Pablo, muito obrigado, né, pela brilhante palestra, brilhante exposição. Eu sou privilegiado, já tinha ouvido o doutor Pablo, né, outras 3, 4 vezes, e sempre digo a todos, né, a sua palestra sobre os impactos, né, dos agrotóxicos na saúde humana, ela é de fato impactante, né? Já, né, ouvi alguns colegas ali interessados em não sei se é possível disponibilizar a apresentação, enfim, se o senhor autoriza, tá? Mas muitíssimo obrigado, doutor Pablo, sempre colaborando muito aí com né, todas as atividades e eventos aí do Fórum Catarinense, tá? Muito obrigado, estamos sempre à disposição, tá? Doutor Pedro. Pois não, nós reiteramos agradecimentos, né, em nome do Fórum Nacional, e realmente até vamos precisar da sua ajuda em outros momentos, porque queremos ampliar essas novidades aí, que infelizmente não são boas, a grande maioria, né? Ok, nós vamos prosseguir agora no nosso tema da mesa, e nós vamos fazer o seguinte, até se for necessário, nós vamos abrir mais um pouco aqui para ficar livre, mas eu vejo que tem uns telões. Nós vamos agora formar a roda de conversa, que não vai ser redonda, ser retangular, mas eu gostaria que todos estivessem aqui agora, nesse momento. Não sei se o... Você tem os dados biográficos? Tem. Eu vou pedir ao colega aqui, vai chamando e fazendo os registros necessários de indicação, que para nós é importante, da atividade de cada um, e que realmente nós estamos contando nessa tarde com uma pleiade de cientistas, pessoas dedicadas, que são sacerdotes e sacerdotisas naquilo que fazem, doutora Sônia Hess. Não é? Exato. Nós estamos tratando dessa forma, não é nada por acaso, é com fatos e trabalho. Então, eu vou pedir ao colega aqui que faça o chamamento de todos e estejam aqui todos na mesa, por favor. Bom, obrigado então, doutor Pedro. Anuncio e peço então a presença aqui à mesa da nossa querida amiga, doutora Sônia Corina Hess, engenheira química, doutora em química, professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, para a nossa sorte, morando agora em Florianópolis, né, doutora Sônia? A doutora Sônia, ela queria e já assistimos muito, né, dessa forma, rodar um vídeo. Ela grava os vídeos, né, com a apresentação dela, que são perfeitos, muito bons. E nós insistimos muito com ela. Eu digo, não, doutora Sônia, vá lá falar presencialmente que o impacto, né, é maior e é uma professora, uma doutora que tem um vastíssimo conhecimento, e ela falando aqui, e os senhores todos vão poder presenciar, falando pessoalmente, né, a coisa se torna ainda mais forte, né? Então, bem-vinda, muito obrigado aí por atender ao nosso apelo. Não sai mais do Sul, né? Vou. Eu só queria dizer que fez muito bem o meu colega
doutor Eduardo, insisti que viesse pessoalmente, porque essa é a primeira reunião presencial pós-Covid. Verdade. Da coordenação ampliada do fórum que vinha fazendo, e aconteceria aqui no dia 19 de março de 2020, a nossa reunião, também colegiada presencial, e foi suspensa por causa da declaração da pandemia. E aqui, por isso, doutora Sônia, tinha que ser pessoalmente, viu? E eu vou repetir aqui, vou replicar, viu? Eu me referi à sacerdotisa e ela disse que não está com o traje apropriado. Mas isso é na alma, esse é no que faz, é no conhecimento, né? Pessoa que se entrega naquilo que faz, historicamente. Outra questão, um momentinho só, e eu estou no meio também, e outros mais jovens que eu, a doutora Sônia, ela é jurássica, eu uso essa expressão, né? No Fórum Nacional, na criação, ela estava lá, certo? A criação em 2009, e ela realmente fomentou muito bem, nos desafiou. Daí que podemos dizer que é uma boa sacerdotisa. Muito obrigado. Agora que nós conseguimos trazê-la, eu posso revelar aí as nossas estratégias, o que a gente estava pensando para poder trazê-la, né? Porque ela não queria, né, comparecer. Eu digo, não, mas eu vou buscá-la, né? Eu digo, ela não vai me dar bola, né? Então eu digo, vamos preparar aí 2 viaturas policiais fortemente armados, vai ser conduzida, né, doutora Sônia? Porque a gente não poderia deixar, né, o nosso pessoal, quem vem aqui acompanhar, prestigiar esse evento, sem essa oportunidade aí fantástica de lhe ouvir, tá? Então, pedindo desculpa pela brincadeira aí, muito obrigado. É uma querida, uma amiga nossa, né? Muito obrigado. Anuncio também e peço a presença aqui do nosso amigo, colaborador aqui sempre também do Fórum Catarinense, o professor Dr. Rubens Onofre Nodari, professor Nodari, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1979, PhD em Genética pela University of California, em Davis, Califórnia, Estados Unidos, mestre em Agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro agrônomo pela Universidade de Passo Fundo, já foi gerente da Divisão de Recursos Genéticos do Ministério do Meio Ambiente, 2003 a 2008, e membro da Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, a CTNBio, 2003 a 2007 e 2014 a 2015. Muito obrigado também, professor Nodari. Tá? Sempre um privilégio enorme podermos ouvi-lo. Tá? Doutor Pedro, eu não sei se a gente tem mais alguém indicado pelo Fórum Nacional? O Alan? O Alan Tigel, me desculpa a pronúncia, não sei se eu... vai estar virtualmente. Tá, então tá, muito obrigado, então, pela presença, ainda que de forma remota, mas vai contribuir aqui muito para o nosso evento, né? Então, o Alan, 38 anos, é engenheiro e membro da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. É coautor em diversas publicações sobre o tema dos agrotóxicos, incluindo o dossiê Abrasco, um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. Tá? Muito obrigado aí também pela presença do Alan, e eu devolvo a palavra aqui ao nosso coordenador, doutor Pedro. Bem, pois então nós vamos seguir agora, e pela ordem da chamada à mesa... Desculpa. Temos o doutor Marcelo, não sei se ele participa desse quadro agora. Depois. Desculpa, que eu tenho tudo junto aqui, desculpa. Certo, então vamos agora nessa roda, e vamos fazer o seguinte, não temos mais tempo para ampliar, estamos aqui sugerindo 20 minutos para cada intervenção, e vamos ao final formar a roda, certo? Tá ok? Então, pela ordem de chamamento, certo? A doutora Sônia Hess tem a palavra nesse momento, já antecipando os agradecimentos também do Fórum Nacional, do seu fórum. Com a palavra. Claro.
apresentação vai passar aqui, doutora Sônia. Vai? Vai passar aqui. Nós vamos... Ficamos? Eu acho que nós devemos ficar, porque nós estamos chamando de roda. Vem para cá. Professor, eu acho que dá para a gente ver, se atrapalhar, a gente abre um pouco. Vamos abrir, eu não gostaria que saíssemos aqui então, para dar, viu? Só para não atrapalhar aqui o... Começou a ficar redondo. Pede para ele colocar já. Já pode colocar, tá? Ah, tá. Já pode botar. Boa tarde. Vocês viram que realmente houve uma grande pressão para eu estar aqui presente. Mas vocês, eu acho que vão se arrepender de ter me chamado, tá? Meu nome é Sônia Corina Hess, e eu hoje não preparei nada suave, até porque ele até ameaçou de botar a polícia atrás de mim para vir aqui. E eu vou falar de coisas que não são assim exatamente muito agradáveis. O doutor Pablo, que me antecedeu, já começou falando de coisa que não é agradável, né, doutor Pablo? E eu acho que eu só vou piorar essa história. Mas eu espero que a gente consiga contribuir de alguma forma, né? Eu agradeço muito por essa oportunidade para falar. Estou até meio nervosa, porque é para muita gente, acho, né? Não sei, porque as pessoas dizem que vão assistir, às vezes não assistem, mas pelo menos vocês estão assistindo aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer mesmo pela consideração, pela oportunidade, porque a gente que fica estudando, a gente às vezes cansa de ver tanta tragédia anunciada se concretizando, né, doutor Pablo? A tragédia anunciada se concretizando. E eu acho que... hoje de manhã eu estava pensando, né? Puxa, a gente fica falando, mas na natureza, às vezes, as coisas acontecem de uma forma interessante, né? 2 células se juntam e dão nós, né? Nós estamos aqui porque 2 microcélulas se juntaram e apareceu um ser humano. Então, não quer dizer que a gente não vai conseguir, em algum momento, chegar em algum resultado, se a gente se convencer disso, né, Marquito? Se a gente se convencer. Eu não acho que eles não estão me achando, tomara que achem a minha apresentação, porque eu não decorei tudo, sabe? Eu dei a apresentação. É azulzinho, é o azul. Aí, esse. Então, gente, eu vou começar a falar de pandemia, já que nós estamos felizes por estarmos aqui, porque depois de 2 anos parece que a pandemia da Covid deu uma trégua, mas ela deixou um rastro, né? 658 mil mortos na semana passada. Essa semana já aumentou, porque continua morrendo gente. Mas eu queria falar de uma outra epidemia que ninguém fala. Essa outra epidemia não tem relatos diários na TV, não tem destaque do novo número de casos. Essa outra epidemia é a do câncer. Essa epidemia do câncer matou em 3 anos, 2017, 18, 19, ela matou 685.042 pessoas, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde. Isso, gente, é a população inteira de Florianópolis que morreu em 3 anos. Em 3 anos, nós perdemos a população inteira de Floripa por câncer. Não só perdemos vidas, perdemos recursos. Aqui eu trouxe só o que o SUS gastou em tratamento e cirurgia de oncologia. Foram quase 900 milhões de reais em 1 ano. Eu não coloquei aqui, mas para internações para tratamento de pacientes com câncer, foram 1 bilhão e 700 milhões de reais em 1 ano, só internações. E aqui, tratamento e cirurgia. E está aumentando, né? Vocês estão vendo que está aumentando. E aí, por que isso? Que epidemia é essa? Por que está acontecendo isso? Eu trouxe aqui 2 livros que ajudam a explicar. O doutor Pablo citou milhares de estudos.
esses 2 livros também citam milhares de estudos. Por que nós estamos adoecendo de câncer? Nós, porque a gente está aqui sujeito. Ó. Eu garanto que aqui todo mundo conhece, tem um amigo ou um parente que morreu dessa doença. E aí o detalhe é como fica assim pouco divulgado, parece que a gente sofre sozinho, né? As famílias, os amigos. Não é uma coisa igual a Covid, não é uma coisa que tenha repercussão, é um sofrimento triste, assim, é quase solitário, né? Esses livros explicam. Aqui o doutor Rubens é meu parceirão de pesquisa, a gente escreveu capítulos, tem um monte de gente que escreveu diferentes capítulos, e em cada capítulo, dezenas, centenas de relatos da literatura explicando por que é que nós estamos adoecendo. E eu vou resumir. Esse aqui, outro livro, foi encomendado pelo presidente dos Estados Unidos para um grupo de cientistas tentar explicar para ele por que as pessoas estavam morrendo de câncer nos Estados Unidos. As respostas são muito parecidas. E a resposta é... Deixa eu voltar aqui. A resposta é simples. Nós estamos adoecendo de câncer porque nós estamos sendo envenenados. Porque nós estamos bebendo água com veneno, nós estamos comendo alimentos envenenados, nós estamos respirando ar envenenado, e quem respira veneno, come veneno, bebe veneno, adoece. Simples assim. Nós estamos sendo envenenados. E se eu falo de envenenamento, eu tenho que falar de agrotóxico. Não é só agrotóxico. Se fosse, ainda a gente acharia um caminho para acabar com isso. Não é só. São produtos industriais de uso em larga escala. Agrotóxico é um deles, né, doutor Pablo? Tem muito mais que isso. Plástico, componente detergente, cosméticos, produtos industrializados têm aditivos usados em alimentos que são cancerígenos e se usa. Se vocês quiserem saber, leiam aquele livrinho verdinho que está em português, leiam, para vocês verem que coisa maravilhosa que estão fazendo com a gente. Aí eu olhei lá os ingredientes ativos que são permitidos no Brasil agora em março de 2022. Eu olhei lá no portal da Anvisa, se vocês não conhecem, está lá, monografias autorizadas. Tá? Desse tem 502 totais. 90 são produtos biológicos ou semioquímicos. Tá bom, 90 já está melhorando, já são produtos menos tóxicos de fontes biológicas. E 412 químicos. Tá? Desses 412, viu, quem quiser anotar, 143, 34,7 já foram banidos ou nunca tiveram uso autorizado na União Europeia. Só informando, assim, a gente está morando numa lixeira, tá? Porque, na medida que os outros proíbem, eles mandam para cá. Porque a gente não proíbe, eles mandam para cá. A preços módicos, às vezes, mas às vezes não. Eles vendem lixo a preço caro ainda por cima. Né, doutor? Custa caro. Pensa que custa barato? Não custa, não. E olha aí a escalada da quantidade de agrotóxicos comercializados no Brasil de 2010 a 2020. Esses dados não refletem a realidade. O próprio IBAMA, que apresenta esses relatórios, que os dados são fornecidos pelos fabricantes, esses dados não são reais. Eles refletem 20% do total de agrotóxicos permitidos no Brasil. Por quê? Porque existia uma regra do direito ao sigilo industrial que quem tivesse menos de 3 fabricantes não precisava declarar a produção de agrotóxico, do ingrediente ativo. Então, diz lá no IBAMA que, a partir do ano que vem, eles vão revelar todas as quantidades comercializadas, mas essas que eu estou colocando aqui se referem a menos de 20%. Gente, 89 ingredientes ativos do total de 449 permitidos no país. Tá? É isso que eu estou dizendo. Dos 449, só 89 tem relatório no Ministério que o Ministério recebe, né? O IBAMA recebe. Vejam que, em um ano, nós recebemos um banho com 685.745 toneladas. Isso dá, para cada um de nós aqui, uns mais, outros menos, 3,24 quilos por habitante nesse país. Meu Deus do céu! Se a gente não tem que fazer nada com isso, então o que a gente tem que fazer aí? Eu vou falar de algumas preciosidades. Glifosato, top.
É o top no mundo inteiro, é o agrotóxico mais vendido no mundo inteiro, amigão de todo mundo. Inclusive, muita gente aqui usa para, que ninguém mais quer capinar, usa para secar o seu matinho na frente da calçada, não quer mais capinar a sua hortinha, vai lá, ataca um mata-mato, qualquer coisa. Hoje em dia, todo mundo usa isso. Está lá, ó. Gente, em 10 anos, de 2010 a 2020, foram 2.046.000 toneladas desse veneno jogado em cima de nós. 2.046.985 toneladas. 2,4-D, essa belezura, coisa fofa, querido. I love 2,4-D. É o filho do agente laranja, querido. Serviu bastante para os americanos lá, eles foram derrotados no Vietnã, mas eles conseguiram inventar uma molécula e é o segundo mais vendido no Brasil. Já vou falar do que essas preciosidades causam. Atrazina, delícia. Água com atrazina é maravilhoso. Todo mundo aqui já conhece o sabor, porque todo mundo está tomando água com atrazina. Eu só vou informar isso para vocês. Todo mundo aqui está tomando água com atrazina, tá? Acefato, 229.297 toneladas. E clorpirifose, essa belezura, né, doutor Pablo? 102.310 toneladas jogadas em cima de nós em 10 anos. Olha o que elas causam. Coisa pouca, gente. Por que será que os europeus baniram? Olha ali, ó. A atrazina foi banida em 2004 na União Europeia, a acefato em 2003, clorpirifose em 2009. E eles mandaram tudo para cá. Ai, que delícia. Belezura. Olha o que o glifosato causa. Linfoma não Hodgkin, infertilidade, autismo, problemas renais, danos às células. Né? O que o doutor Pablo falou, tudo, a lista está completa ali. Até em abelhas, né, doutor Nodari? Até abelha, o glifosato. O glifosato é um herbicida, e ele afeta, ele mata, ele desorienta as coitadas abelhas. Vejam que coisa impressionante. Belezura, 2 milhões de toneladas a gente recebeu dessa belezura. Olha o que isso aí causa. Inclusive, nas casas das famílias estão usando bastante. 2,4-D, olha aí, ó, câncer de estômago, linfoma não Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e infertilidade. O segundo mais vendido no Brasil. Atrazina. Eu tenho uma raiva dessa atrazina, porque aquela vez que eu ajudei o pessoal do Ministério Público a organizar o relatório da contaminação da água, essa praga aparece em tudo, gente. A água subterrânea, tudo está contaminado com essa porcaria dessa atrazina. E o pior, ela foi proibida, foi banida na União Europeia em 2004, continua aparecendo. É um produto orgânico persistente, ela está ficando no ambiente, e ninguém se livra dessa praga. Gente, ela está nos top 10 do Brasil. Tá? Se vocês olharem, entre os 10 mais vendidos no Brasil, está lá a atrazina em todos os anos. Foi proibido em um monte de lugar. Isso que falaram da OCDE, de ter regras para agrotóxico, tem vários países que não aceitam mais a atrazina. Não sei como é que o Brasil vai entrar na OCDE, se ele não vai banir esses agrotóxicos, não vai entrar na OCDE, não vai. Acefato, é praga, isso é porcaria, lixo. Clorpirifose, meu Deus do céu, o que a gente quer com essa porcaria aqui? Ó? Câncer no cérebro, câncer coloretal, leucemia, sarcoma. Vocês estão vendo por que o câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil? Estão vendo por que o câncer é uma epidemia? Estão vendo? A gente fica disputando ali entre nós e os Estados Unidos quem está no primeiro no uso de agrotóxicos, e geralmente a gente ganha. No mundo inteiro, mais ou menos 20% do veneno usado no mundo, mais ou menos 20% é usado aqui. Isso que é. E ainda a gente usa porcaria que os outros não querem e manda para cá a preços módicos, ou não, a preços altos, porque a gente paga caro para ter lixo. Oh. E depois, eu disse para vocês que eu não devia vir aqui. Vocês estão vendo? Estou eu aqui. Agora vocês... Não, mas o pior está por vir. Vocês me aguardem. Aqui está uma notícia que ninguém quer ouvir. Aqui está uma notícia que pouca gente quer ouvir. E vai começar por aí. Atenção. 79% dos agrotóxicos usados no Brasil são usados em 4 culturas. 52% na soja, 10% no milho, 10% na cana e 7% no algodão. Se vocês não acreditarem em mim, não precisa. Isso aqui é a doutora Larissa Bombardi que botou no atlas dela. Eu quero ver quem é que vai contestar a Larissa Bombardi e outros autores com números parecidos. 79% do veneno usado no Brasil é usado nessas 4 culturas. Isso é comida para a gente?
Não é comida para gente. E atenção, a doutora Sônia Felipe escreveu um livro chamado Carnelatria, em que ela demonstra que 93% da soja não é usada para alimentação humana, é para animais, é para pecuária, seja no Brasil, seja no exterior. 93%. Milho é para gente? Não. 80% é para pecuária. Cara, eu fico assustada porque ninguém fala nisso. E eu vou falar porque eu tenho que falar, eu sou professora, estou estudando, isso é verdade, isso é fundamental para a gente entender esse contexto, é fundamental. Olha só, olha aqui o número de humanos e olha o número de animais que a gente tem no Brasil. Olha aqui, olhem, prestem atenção, seus carnívoros, porque eu sei que a maioria está me olhando de cara feia, porque eu vou falar de pecuária. É um tabu. Ninguém quer falar de pecuária, pois eu falo. Olha aqui, humanos, estão vendo ali a população estimada de humanos? Estão vendo? Olha a população de galinha, só galinha, não estou falando do galináceo todo, estou só falando de galinha. Olha como tem mais galinha do que gente aqui. Boi, os carnívoros, tudo tem mais de um boi para cada um. E o suíno é o que tem menos, mas um detalhe importante, cada suíno adulto produz 10 vezes mais excretas do que um humano adulto. Agora vamos falar da comida desse bicharedo todo. Olha aqui, a gente tem... O que se produz de comida no Brasil? É para bicho. Olha ali, olha a área plantada de milho, olha a plantada de soja e olha a área plantada de comida para a gente. Muito pequena. Arroz pouco, feijão pouco, trigo pouco. Dado do Conab, a gente vive importando arroz, feijão e trigo, porque a gente não planta o suficiente para os humanos. A gente vive numa insegurança alimentar muito grave. E olha a bicharada ali, vai para a China. A gente acaba com o nosso ambiente, acaba com a água, acaba com o solo, acaba com as florestas, enche de veneno para quê? Para mandar soja para a China para alimentar porco lá. É para isso que a gente está fazendo tudo isso. Para isso que a gente está adoecendo. Pelo amor de Deus, né? Garanto, aposto que poucas vezes vocês ouviram falar disso. Pois eu vou falar mais coisas, olha só. Olha aqui. Os carnívoros gostam de carne, olhem bem o que vocês estão fazendo aí. Olhem bem. Não bastasse isso, olhem o impacto. No Brasil, foram abatidos, em 2020, 29.887.036 bovinos. No seu ciclo de vida todo, incluindo a agricultura industrial, eles consumiram 979,36 bilhões de litros de água. Produziram 1,46 bilhões de toneladas de excretas. E foram liberados 268,4 milhões de litros de sangue. A doutora Sônia Felipe, no livro dela, ela explica as fontes de consulta, ela é muito criteriosa. Esses são dados verdadeiros, gente. Acreditem nisso. Porco, suínos, olha ali, 49.356.017 suínos abatidos em 2020. Foram 37 bilhões de litros de água que eles precisaram no ciclo total, 98,7 milhões de toneladas excretas geradas e 148,1 milhões de litros de sangue. E as pobrezinhas das galinhas, que ninguém dá bola para elas, olha aí, 6 bilhões, é isso mesmo, e 6.415.270 frangos abatidos, consumiram 210,2 bilhões de litros de água, 235,8 milhões de toneladas excretas e 1,8 bilhões de litros de sangue. E aí, para produzir toda essa soja, para produzir todo esse milho, toda essa cana, né, doutor Marcelo? Precisa de veneno, porque nenhum sistema natural vai fazer isso que nós fazemos. Então, precisa de cada vez mais veneno. Porque o jeito que a gente produz, que a gente planta, precisa de veneno. Detalhe, isso é básico. E aí foi aqui o número de agrotóxicos aprovados ano a ano no Brasil. Vejam, nos últimos 3 anos, eu estudei um por um lá no Diário Oficial da União. Eu estou aposentada mesmo, eu fui lá e fiquei consultando o Diário Oficial da União, olhando. Está lá, 1.550 novos produtos aprovados de 2019 a 2021. 1.550, tá? O recorde foi ano passado com 552 novos produtos. Aí eu fiquei estudando esses produtos, né? Foram, então, aqui crescente, né? 503, 495, 552 aprovados de 2019 a 2021. Número de ingredientes ativos também aumentou, 102, 116, 129.
os produtos com ingredientes ativos proibidos. Foi aumentando. Eram 197 em 2019, proibidos na União Europeia. 194 em 2020 e 253, 45,8% dos produtos aprovados no ano passado, 45,8% de ingredientes ativos proibidos na União Europeia. Parabéns para nós. Lixeira cada vez mais lixeira. Parabéns. Eu me sinto muito orgulhosa de ser brasileira e morar numa lixeira. Parabéns para nós. E os ingredientes ativos banidos na União Europeia, 40%. 40% banidos na União Europeia. Ano passado, estava presente nos produtos aprovados aqui. Uma boa notícia que eu acho maravilhosa, eu faço questão de destacar. Os produtos biológicos passaram de 42% para 86% e 96%. Gente, 100%, não, quase 100% desses produtos biológicos são fabricados no Brasil. O brasileiro aprendeu e sabe fazer pesticida biológico. Isso é um know-how que a gente pode exportar. Isso é muito bom. É muito bom. E aí, ó, eu não sei como é que tem governante capaz de criticar a China. Gente, nós dependemos da China. A China compra 70% da nossa soja e 70% do veneno que a gente usa no Brasil, o princípio ativo é fabricado na China. Estou dizendo que, olhando o Diário Oficial da União, está lá, fabricante, está lá o endereço dos chineses lá. 70% do veneno que é usado no Brasil, o ingrediente ativo é fabricado na China. 10% é na Índia. E o resto é o resto. Só que tem muita empresa que está sediada na China que não é chinesa, são empresas europeias que botam filiais lá, né, e produzem lá. E os biológicos, então, são nossos, é nós. A gente deveria realmente exigir uma política de apoio, de incentivo, porque isso a gente pode exportar essa tecnologia. Maravilhoso, dá emprego para os nossos jovens trabalhar com coisa boa. Não trazer indústria química suja para cá, como falaram recentemente. Oh. Eu garanto que, se o senador ouvisse tudo isso, ele não ia querer que a gente falasse lá no Senado, não. Acho que não, porque o agro é pop. O agro financia a maior parte das campanhas, executivo e legislativo. Quem é que vai falar mal do agro? Ninguém. Ninguém. Só o doutor Marcelo, que é um doido, vai falar aqui da desoneração dos agrotóxicos. Só os doidos que falam. Que candidato nenhum vai falar mal do agro. O agro é pop. Está aí, ó. Coisas belezuras que estavam nesses produtos aí. Olhem aí, ó, esses que têm um asterisco são os proibidos na União Europeia. E os que têm o joguinho da velha ali são os que causam danos às abelhas. Vejam o número de produtos glufosinato, já proibido há anos lá na União Europeia, tem quase 60 produtos aprovados entre 2019 e 2021. Vejam cada belezura que a gente aprovou recentemente aqui. E foi banido há anos na União Europeia. Anos e anos, mais de 20 anos. Que legal para nós, né? Aprovados agora, gente, agora, 2019 a 2021. Parabéns para nós, é uma lixeira consolidada. Vocês concordam que um país que compra lixo dos outros é uma lixeira, né? Os outros não querem, mandam para cá, pronto, lixeira. Então, tá. Eu gostaria de deixar 3 frases, e vocês anotem aí no celular, 3 frases que eu gostaria de deixar, mas bem na cabeça. Bem na cabeça, porque isso move, o pensamento move. Eu queria 3 coisas. Eu desejo 3 coisas. Chega de matança. Chega de matança. Chega de matança de gente doente, chega de matança de bicho, chega de matança. Chega de veneno. E chega de sujeira. Eu estava olhando Concórdia aqui, é uma cidade que tem muita produção pecuária, trata menos de 2% do esgoto humano. Imagina o que faz com esgoto animal. É pouquíssimo demais. Depois a gente reclama que vem material organoclorado na nossa água de abastecimento. É claro que tem que vir. Se a gente está enchendo os mananciais de abastecimento, a gente não trata esgoto, e isso vai para as estações de tratamento de esgoto, recebem cloro e viram organoclorados que vêm parar na nossa torneira. Se a gente enche de veneno na água que está lá no manancial, é claro que isso vai chegar na nossa torneira. Pelo amor de Deus, isso não some. Será que é porque eu sou química que eu entendo isso? Qualquer um entende isso. Não vai para Marte, fica aqui mesmo, na nossa torneira. 3 frases, quais são mesmo? Diz aí, Marquito. Quais são as 3 que eu quero? Chega de matança, chega de veneno
E chega de sujeira. 3 frases que eu acho essenciais para a minha pessoa são. Eu espero que para vocês também sejam. 3. Vocês conseguem gravar isso? Meditem sobre isso. Eu gostaria muito. Já que me fizeram vir aqui, senão eu ia botar a polícia atrás de mim, eu falei e eu tinha que falar mesmo. Muito obrigada. Que show, viu, Sônia? Que maravilha. Bem, nós vamos seguir, não é, professor Nodari? Agora pode assumir a cátedra e... Certo? Vamos abrir aqui de novo. Boa tarde a todos, a todas. É um privilégio, desde que quando eu comecei a participar desse fórum, eu não sei se a Sônia ficou com alguma questão contra mim, mas depois que eu comecei a participar, ela nunca mais veio. Essa é a primeira vez que ela vem depois que eu comecei a participar do fórum. Não sei o que houve. Mas, ao contrário, o doutor Pablo, né, a gente sempre está por aqui. Eu não gostaria de falar o que eu vou falar, porque eu tinha assuntos outros para falar, mas antes de eu entrar no tópico que a Sônia, não sei quem que aí me convenceu de falar de um assunto que a maioria de vocês já tem bastante familiaridade, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Mas antes eu gostaria de mencionar 2 aspectos fundamentais. Primeiro, que eu tenho aprendido ao longo do tempo com o Dr. Pablo Moritz, de que não há dose segura, mas que... e hoje ele mencionou muito isso, que talvez a época seja mais importante. E eu tenho um outro desafio, porque eu acho que eu nasci indignado, não sei se lá em casa usava agrotóxico ou não, mas nasci indignado. E uma das questões que eu venho desafiando para mim mesmo é para ver se um dia a gente tira esse rótulo de inseticida, fungicida, herbicida e, quem sabe, a gente chama eles todos de biocidas. E a razão é que eu estou usando as coitadas das abelhas como um modelo de estudo. Porque eu não estou testando inseticidas em abelhas, nós estamos testando outros grupos químicos, que são a base de herbicidas, e o mais recente trabalho que nós concluímos é fungicida, que aplica em macieira exatamente aquela que mais depende da polinização. E nós vamos agora publicar um artigo para mostrar o estrago que 2 fungicidas, que nós agrônomos aprendemos que é para matar fungo. Mas então, eu só queria deixar isso aqui, que é importante a gente ter essas reuniões, e nessas reuniões eu aprendo muito. Além de trabalhar junto com essa moça aqui, que rende bastante. Me pediram para falar sobre o PL. Então, eu vou fazer uma parte formal e depois eu vou fazer algumas incursões, se me permitirem. Então, PL do veneno. Perdi uma foto aqui, mas, de qualquer maneira, eu não sei o que desconfigurou, mas eu tinha uma fotografia do lado que dizia o seguinte: bom, tem uma pessoa vestida com equipamento de proteção individual. Se a pessoa, para aplicar, precisa do equipamento, vocês imaginam o que nós precisamos usar para quando vamos comer. Certo? Então, essa era a pergunta que eu ia fazer aqui no início. Então, eu vou passar rápido essa parte, porque é apenas para a gente recuperar, porque nós já discutimos, doutor Paladino, aqui no fórum também. Quer dizer, já temos uma primeira aprovação, e se depender do nosso senador, pode ser que não tenhamos a segunda, temos que ter essa esperança. Vamos mudar o nome, aliás, vamos criar 2 nomes, Luiz Cláudio?
Agora é 2. Agora uma parte é pesticida e a outra é produto de controle ambiental. Como que se tem algo que controla o ambiente, né? Aliás, talvez o ambiente seja controlado pelos próprios seres vivos, né? Não necessariamente. Claro que Agora, isso aí vai afetar o processo ecológico, mais do que nada. E nós vamos atribuir ao operador lá, principal no Ministério da Agricultura, o poder, vamos atribuir o poder a esse órgão para fazer as suas aprovações. Bom, já existe uma reclamação histórica de órgãos, mesmo dentro do governo, sobre a possível inconstitucionalidade, que eu não vou discutir. Certamente o doutor Serafim, o Paladino, conhece melhor do que eu, mas também existem muitos documentos criticando essa usurpação de poderes, né, que talvez seja considerado lá na Casa Maior aqui do Congresso Nacional. E, pela primeira vez, eu não sei, eu não conheço, mas nós vamos ter aprovação por decurso de prazo. É uma aprovação, assim, camuflada, né? Então vai ter um registro provisório, se a turma lá não trabalhar rápido, vai, né, provisório. E uma das questões que mais me chamou a atenção é que um dia eu cheguei para o meu filho, ele é professor de literatura, mas formado em Direito, eu pedi para ele o que é um nível aceitável. Aí ele olhou para mim, depende, pai. Depende. Mas eu fiz a pergunta de propósito para mim, sabe o que é um nível aceitável? Eu sou um agrônomo. Se eu tivesse lá no Ministério da Agricultura analisando um dossiê desses, o que é que eu vou levar em conta para ser um nível aceitável? Então, talvez questões desse tipo temos que levar lá para o Senado. Ou seja, o doutor Luiz Cláudio aqui foi gerente do setor de toxicidade do Ministério, da Anvisa, perdão, e ele sabe muito bem que julgar esses processos sem que a gente tenha elementos fundamentais como parâmetros, não vai dar certo. Não pode, mesmo assim a gente pode errar, imagina sem esses parâmetros. E eu acho que eu botei numa ordem invertida, mas não, está lá. O inciso 2 do primeiro artigo da lei tira os adjuvantes, professor Moritz. Os adjuvantes não estão regulados na presente lei. Já estão no limbo na atual lei, né? E na próxima, se for aprovado, vão estar no limbo direto, né? Bom, aqui eu só estou compartilhando com vocês uma revisão feita pelo Robin. O doutor Robin já esteve aqui dando um seminário nesse fórum. E eles fizeram uma revisão sobre esses produtos e ele mostra aqui que... Bom, não tenho luz aqui. Ou seja, em geral, a legislação... Isso não é privilégio do Brasil, em muitos países eles não são regulamentados, né? Eles têm risco e eles estão, às vezes... Existe uma confusão, porque às vezes nós nos referimos assim, não, eu uso o glifosato, mas glifosato é um ingrediente ativo de um herbicida que está junto com outros produtos, né? E eu tive dificuldade em convencer meus alunos lá a não chamar um nome popular, mas chamar, herbicida à base de glifosato, herbicida à base 2,4-D, inseticidas à base de tal coisa. Porque esse é o nome correto, porque ele é mais do que o ingrediente ativo, né? Então, ele confunde isso, né? Acho que estou andando muito rápido. Bom. Então, eu peguei apenas por questão de tempo, eu peguei apenas um ou outro artigo para mostrar para vocês que tem, inclusive na lei atual de agrotóxico, eles são chamados ingredientes inertes, né? Então, nós já temos aqui antecedentes, né, para essa turma dizer, bom, se são inertes, não precisa estar regulamentado.
Então, mas esse é um ponto importante, né? Ou seja, o fato de, no passado, eles não ter sido considerados inertes, não quer dizer que eles sejam inertes. Mas, então, a literatura está cheia de artigos científicos que mostram que os adjuvantes, alguns deles são, que nem o Dr. Pablo falou, até mais tóxicos do que os ingredientes ativos. E aqui vem um paradoxo, né? Ou seja, para aprovar não precisa de ciência, mas para restringir, sim. E aqui, isso aqui, Marquito, isso é para ti aqui. Ó. Então, vamos lá. Eu acho que eu não consigo apontar, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. O artigo 9 do projeto preserva o que está na lei atual, que eu acho que é o artigo 10 ou 11 da lei atual, que cabe aos municípios legislar suplementivamente sobre o uso, a produção e o consumo. Eu achei até que é um pouco demais, né? Mas hoje é só sobre uso e armazenamento. Mas o seguinte, desde que cientificamente fundamentado. E esse é o paradoxo do ponto de vista científico, que para aprovar não tem critério científico, é aceitável ou não. Agora, se alguém quiser normatizar que não sejam eles, aí tem que ter o critério científico. O município, vejam bem, olha o que a lei faz. Ela está exigindo do município que tenha um corpo técnico estruturado para, eventualmente, propor uma restrição. Coisa que nem o Ministério da Agricultura tem do ponto de vista, né, de competência, do ponto de vista da saúde humana ou ambiental. Então, esse é o ponto. O outro ponto é que as entidades, né, e aí eu acho que o Ministério Público tem muito mais competência, que as entidades estão excluídas de qualquer pedido de impugnação. Entidades de sociedade civil. E nós, fórum, né, doutor Serafim, nós queremos interagir com a sociedade. Nós temos um fórum aqui e nós não vamos poder, se a lei for aprovada, entrar com qualquer pedido de impugnação. E os agrônomos que se cuidem, que uma parte deles vão perder o emprego porque não vai mais precisar receituário agronômico. Então, esse é outro ponto também importante. Uma questão que, para se livrar das críticas, eu acho que essa turma que aprovou o PL lá na Câmara, eles devem ter ouvido algum vídeo da professora Sônia, porque a professora Sônia sempre fala aí a União Europeia proibiu não sei o que, não sei o que. Agora, para resolver o problema com a OECD, eles estão colocando que basta 3 países aprovados, que aprovem o produto, ele já está, ou seja, já pode ter aquela autorização por decurso de prazo. Então, ou seja, nós estamos alterando totalmente a concepção, o rigor científico na análise desses produtos. Então, para surpresa não. Eu milito na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência desde que quando eu terminei o mestrado, em 1981, 42 anos. Há uns 15 anos, eu me desliguei da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, quando um dos presidentes da SBPC publicou um editorial na Folha de São Paulo dizendo que nós tínhamos que aprovar um milho transgênico porque ia ser bom para o país. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi uma entidade criada em 1948, que, graças aos seus esforços, o CNPq foi criado, a CAPES foi criada, outros órgãos espaciais foram criados. Então, ela sempre teve uma postura em defesa da sociedade e do povo brasileiro. Inclusive, durante a ditadura militar, foi feita uma reunião anual na PUC, em São Paulo, porque nas federais os militares tinham proibido. Então, a SBPC sempre foi um esteio em defesa do bem-estar da população brasileira.
Mas teve um período agora, assim, um pouco nebuloso do comportamento de alguns cientistas, né, que viraram fã de agrotóxico e transgênico. Felizmente, nós temos um presidente da SBPC que deve, né, talvez, incorporado, né, a mentalidade daqueles que já se foram, e eles soltaram uma nota no dia 7 de março, agora último, que talvez depois a gente tenha que mandar lá para os nossos senadores. Mas, basicamente, as críticas que a SBPC faz, elas estão bem relacionadas com a palestra que o doutor Pablo Morit fez até agora há pouco, e com o que a doutora Sônia vem dizendo sobre as doenças. Ou seja, a SBPC está numa linguagem, sim, o texto está numa linguagem que todo mundo entenda, mas com um rigor científico bastante grande. Esse é o texto, então, eles estão alertando, né, sobre os danos que são proibidos em outros países, também eles devem ter te ouvido, sabe? E que não deve, e que o agronegócio brasileiro não deve se limitar a aumentar seus lucros. Ou seja, a SBPC está tomando uma postura, a mesma que tomou em 2002, quando o Conselho da SBPC soltou uma nota dizendo que os interesses particulares do setor, da oligarquia aí, não tinha que se sobrepor os interesses maiores da sociedade brasileira. Então, esse posicionamento atual da SBPC é um posicionamento histórico da sociedade brasileira para o Congresso da Ciência. E o texto, embora curto, ele resume as nossas preocupações aqui relacionadas ao meio ambiente, os alimentos, que têm que ser fiscalizados e assim por diante. Eu ia falar sobre isso, mas a Sônia já me tomou conta, né? Mas aqui é mais simplificado do que o dela. Nós multiplicamos mais do que por 4 o uso de agrotóxicos nessas 2 primeiras décadas, mais do que 4 vezes. E nós nem dobramos a área cultivada. Ou seja, e eu acho que uma investigação que a gente podia exigir, ou nós ajudar colegas a fazer, por que nós estamos usando mais agrotóxico? Será que o doutor Marcelo tem razão, que é por causa da monocultura? Talvez, né? Então, isso aqui a doutora Sônia já falou, não vou falar. Então, a minha incursão agora refere-se à minha indignação como cidadão. Por quê? Porque eu considero uma perversidade a maneira como a gente aprova medicamento, agrotóxico, qualquer nova tecnologia no país. E existem vários motivos. O primeiro deles é porque, na época do registro da tecnologia, só o proponente tem os dados. Eu, por exemplo, pedi a soja para a Monsanto, pedi o feijão para a Embrapa, e antes do registro eles nunca me deram, aliás, nem depois do registro. Então, significa o seguinte, não existem estudos independentes. E aí não existe o contraditório. E o outro argumento é que essas aprovações são ad eternum. Né, Luiz Cláudio? Não tem data. Ou seja, a data de validade é forever. Se até o alimento tem data de validade, até a nossa carteira de identidade, o passaporte tem data de validade, para que um produto desse não tem data de validade? Se no momento do registro não tem contraditório. E aí, isso foi incorporado pelo PL. As organizações, ou seja, a organização o PL diz o seguinte, caso organizações internacionais alertem sobre riscos, né? O órgão federal registrante poderá instaurar procedimento para reanálise do produto, notificando os registrantes para apresentar defesa em favor do seu produto. Defesa. O que é a defesa? Bom, aí
com os mestres da defesa. O que é a defesa? Ou seja, o que é que nós temos? Ou seja, já temos uma perversidade que o sistema não contempla o controle social. E agora ainda isso vai ser regulamentado, que é para a sociedade não se meter. Bom, então eu acho que o PL do veneno vai flexibilizar muito e vai aumentar o envenenamento do que... Eu não sei quanto tempo a Sônia vai viver, mas ela vai ficar mais braba todo ano. Então, e, para mim concluir, eu gostaria de trazer o seguinte. Ou seja, como que nós não temos como resolver um problema tão grave? Não existe solução simples para problemas tão graves. Certamente existe um conjunto de soluções. Mas talvez nós temos que pensar como pensavam os silvicultores da Idade Média, quando não tinha mais madeira para fazer navios, que na época era o meio de transporte mais importante da Europa. O que eles resolveram fazer? Plantar árvores de madeiras nobres para fazer navios. Então, o conceito de sustentabilidade, ele vem lá da Idade Média. E foram os italianos que sustentaram, eles têm que sustentar. Veneza vivia de barcos, o mundo vivia de barcos e navios. Certo? Então, a sustentabilidade, ela é imperativa. E isso aqui já estava descrito há mais de 300 anos atrás, na literatura alemã, que eu tentei entender um pouco, mas tenho muitas dificuldades, e já se falava em futuras gerações. Certo? Então, vamos lá. E eu vou concluir exatamente pegando o caso das sementes, porque, para mim, ela é emblemática, que é muito ligado para a gente poder explicar por que a gente usa tanto veneno. Na Europa eles não usam tanto, nem nos Estados Unidos eles não usam tanto. Então, nós temos um ambiente diferente, a maneira de agir diferente. Mas nós temos que começar a refletir sobre isso, e essa aqui é a minha contribuição. O que a gente tinha no passado? Nós tínhamos variedades heterogêneas, sementes heterogêneas. Então, uma planta de milho era mais alta, outra era mais baixa, uma espiga era vermelha, verde, amarela, sei lá o quê. Né? Eu nunca me esqueço que eu era criança e o meu pai, um pequeno agricultor, veio um agrônomo, né? Arrogante, como a gente é muito arrogante como agrônomo, e disse o seguinte: seu Naldário, bota fora essa semente, olha só como é que é seu milho, 3 metros de altura. Não, planta um milho híbrido. E aquelas coisas foram fungando na minha cabeça. Né? Planta milho híbrido, tá bom. Aí veio um outro cara, disse para minha mãe, essas suas vacas aí produzem só 2 litros de leite por dia, troca por uma vaca holandesa, sei lá. Então, e aí eram todas iguais, as nossas vacas eram tudo diferentes, uma era amarela. Bom, então, nós saímos de um período de ter a diversidade genética em cultivo para um período de monocultivo, mas não só monocultivo, de um único genótipo, de um único tipo de constituição alélica de genes em 1 hectare, em 10 hectares, em 100 hectares, em 5.000 hectares, como eu vi no Mato Grosso. Pensem bem, ou 10.000 hectares de eucalipto, o mesmo clone. Então, nós saímos da perda e fomos para a uniformidade. E aí, deve ser um outro indignado italiano igual a eu, o Salvatore Ceccarelli, e ele materializou um pensamento que hoje é bastante generalizado, que nós precisamos, ali na letra B, o nosso microbioma. Cada um de nós aqui deve ter uns 2 quilos de bactérias, fungos, protozoários e vários outros aqui no nosso trato gastrointestinal, que é de uma diversidade enorme. Só que essa diversidade, ela é muito afetada pela diversidade da nossa dieta
e pelo resíduo químico que tem nessa comida. Então, muitos de nós têm problemas porque a gente perdeu a diversidade. Então, nós plantamos uniformidade no campo e queremos ter diversidade que nos dá a saúde. E o nosso sistema gastrointestinal, essas porcarias, que nem dizia meu pai, modulam o nosso sistema imunológico. Então, aliado a isso, agora vocês imaginem o que acontece com os outros organismos que estavam nesse espaço, se só tem uma fonte de alimento. Ou o seu briga atacar, ou a espécie vai embora. Se uma espécie de bactéria, de fungo ou de inseto atacar uma dessas plantas, vai ter a capacidade de atacar todas. E nós temos aí a origem das epidemias no campo. Então, enquanto nós insistimos na monocultura de variedades geneticamente uniformes, nós vamos estar dependendo de agrotóxicos. Essa é uma situação dramática. Então, por que a gente não mistura clones ou sementes? Só vou mostrar um ou dois exemplos aqui. Então, isso aqui é um ensaio feito pelo Instituto Agronômico de Campinas, colocando clones de café, intercalando a variedade A, variedade B, variedade A, variedade B. Olha a produção, mais do que os clones isoladamente. Eu não vou mostrar mais, mas, por exemplo, não sei se tem alguém do arroz aqui, uma vez eu mostrei esse painel do arroz aqui, a turma do arroz lá da Ipagre de Itajaí me chamou de louco. Mas eles, com mistura de sementes de arroz, eles diminuíram 84% da brusone, que é a principal doença nossa aqui. Publicado na revista Nature, não é isso que eu estou dizendo. Então, a minha mensagem final é essa, ou seja, nós temos uma ameaça, que é um projeto de lei que vai aumentar o veneno, mas nós temos perspectiva de, paulatinamente, a gente melhorar, diminuir o uso de agrotóxicos em algumas culturas, não vou dizer em todas, mas... muito obrigado. Pois não, professor, mais uma vez fomos beneficiados por sua palavra, acrescenta muita coisa. Eu quero, nesse momento, receba os agradecimentos do Fórum Nacional, lógico, do Fórum aqui que nos acolhe nesta tarde. Eu quero chamar, então,